em Hebreus capítulo 7. Epístola aos Hebreus capítulo 7. Assim diz a toda suficiente palavra de Deus em Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes descendido tenham de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem o dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda mais evidente quando à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, há aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias
sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Oremos. Amado Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e em seus mistérios e tesouros, Senhor Deus, tem coisas que muitas vezes não são fáceis de compreender. Mas nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor mesmo nos dá, na própria palavra, condições de interpretar a mesma. O Senhor mesmo nos dá, Senhor Deus, o tesouro e depósito da fé daqueles que antes labutaram na Tua palavra também para estudá-la e compreendê-la, a fim de que o Teu povo seja alimentado em todas as eras. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para pregar a Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho, trazer as mentes e corações em submissão à Tua vontade. Nós Te louvamos, Senhor Deus, pelo ministério que o Senhor dá à Tua igreja na terra, de ser testemunha do Senhor, testemunha do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. As crianças, aquelas que têm um desenho para fazer, faça o desenho de um homem trazendo presentes para um rei. Aquelas que têm mais coisas para anotar que isso, o tema da mensagem é Jesus, o herdeiro e sacerdote eterno. Jesus, o herdeiro e sacerdote eterno. Esta é a última das mensagens histórico-redentivas sobre a aliança de nosso Deus a partir de Abraão. Nós começamos desde o momento em que o Senhor pediu para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para o lugar aonde o Senhor mesmo o enviaria. Abraão demorou bastante tempo para compreender essa vontade de Deus e realizá-la. Depois nós vimos que Abraão foi parar lá no Egito, sendo que Deus não ordenou ele a fazê-lo, e quase a sua esposa foi violada por isso, porque ele resolveu mentir em vez de acreditar em Deus. Mas nós vimos que Abraão foi tratado por Deus até que ele acreditasse de fato, e assim ele recebesse os méritos da fé e não os seus méritos. Abraão, como todos nós, é salvo pelos méritos de Jesus Cristo, é justificado apenas pela fé e não pelas obras, como nós podemos ver na semana passada, mostrando que as falsas religiões são religiões de obras, enquanto a única fé verdadeira é uma fé baseada e justificada apenas na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este último texto das 10 mensagens que foram pregadas aqui sobre o ministério de Deus através de Abraão, nos mostra alguns fatos interessantes sobre aquele que é o herdeiro eterno e o sacerdote eterno. Durante o livro de Hebreus, mais de 3 vezes o autor de Hebreus diz que nós devemos acreditar naquele que é o nosso sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Como exemplo, nós podemos ver aí Hebreus capítulo 6, versículo 20, que diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aonde esse lugar que Jesus entrou como precursor? No céu. Ele entrou como nosso precursor, aonde é o verdadeiro Santo dos Santos. O céu aonde ele está hoje, à direita de Deus Pai, reinando sobre o universo, mas também intercedendo continuamente por nós, tendo ele sido o sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas naquela cruz, a cruz do Calvário. E como ele é esse sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote, e aí sim entramos no texto do capítulo 7, segundo a ordem de Melquisedeque.
Melquisedeque, que é uma figura que não podemos dizer a sua origem, isso não quer dizer que ele não a tenha, mas, como diz o autor aos Hebreus, é um homem que nós não podemos traçar quem é seu pai, quem é sua mãe, qual é a sua genealogia, que não tem princípios de dias, e aqui ele já está falando do Senhor Jesus, nem fim de existência. Entretanto, Melquisedeque é um tipo do Filho de Deus. Um tipo é alguém que representa alguma característica daquele que é perfeito. Melquisedeque representava, então, em seu sacerdócio e em seu reinado, a pessoa daquele que seria rei, sacerdote e profeta, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o que está sendo ensinado nos primeiros 3 versículos deste capítulo é que Abraão já tinha, na entrega do dízimo a Melquisedeque, representado a adoração que devemos fazer continuamente ao sumo sacerdote perfeito, segundo a mesma ordem que é Jesus Cristo. O dízimo, irmãos, representa obediência. O dízimo, irmãos, apresenta submissão. O dízimo não é, para a Igreja de Cristo Jesus, uma coisa que é feita porque é uma ordem, ou porque é uma instituição da igreja, ou porque pastores são ladrões, como falam por aí. O dízimo é porque nós estamos mostrando que temos total dependência de Deus, que nos dá todas as coisas. Abraão não ficou com mais nada dos despojos depois da matança dos reis, mas ele entregou o dízimo disso. Todo o resto ele devolveu ao rei de Sodoma, as pessoas e os valores, mas aquilo que pertencia a Deus, ele devolveu. E por que ele fez isso? Exatamente porque ali ele estava adorando aquele que é sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo. Portanto, quando você traz dízimos e ofertas neste gasofilácio, você mostra a mesma fé de Abraão, neste sentido também. Quando você se nega a fazer isso, ou quando você retém aquilo que não te pertence, você está sendo julgado não pela igreja, mas sim por aquele que instituiu todas as coisas e te dá o sustento do dia a dia. Se algum de vocês fazem isso em desobediência a Deus, pense seriamente sobre isso. Você está incorrendo em grave pecado. Mas continuando, então Abraão adorou aquele sumo sacerdote, aquele homem que era o rei de Salém, a futura Jerusalém, a cidade da paz. Aquele homem que tinha um nome em hebraico que junta as palavras Melech e Tisdek, que é rei de justiça. Cristo é o rei da justiça e Melquisedeque, como tipo, apontava para Jesus. A partir do versículo 4 até o versículo 10, nós vemos o autor de Hebreus mostrando que o grande patriarca Abraão, aquele homem que via Deus na sua forma que ele tomava, ou seja, ele via o nosso Deus numa teofania, quando Deus tomava forma para falar com ele. Não podemos dizer se era a primeira, segunda ou terceira pessoa da Trindade, apesar de muitas vezes ser bem claro que é a segunda pessoa da Trindade, o Cristo pré-encarnado. Nós vemos que este homem, ele tirou do melhor dos despojos para entregar o dízimo a Melquisedeque, ou seja, a Deus, representando que toda a sua herança, ou seja, todos os seus herdeiros, agiriam da mesma forma que ele agiu. Não são só herdeiros de Abraão os herdeiros na carne, não são só herdeiros de Abraão os que descendem de Isaque e Jacó. Nós que cremos em Cristo somos tornados herdeiros pela mesma promessa de Abraão, que nós lemos no início, em Gênesis 12, do 1 ao 3. Em ti, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque o herdeiro eterno, Jesus Cristo, viria de sua linhagem. Mas aqui nós vemos o autor dos Hebreus mostrando que aquele sacerdócio
que foi confirmado sobre a tribo de Levi, que foi separada para estar no lugar dos primogênitos que pertenciam a Deus. Essa tribo de Levi recebeu um sacerdócio temporário, um sacerdócio imperfeito, um sacerdócio que recebia também dízimos do povo, representando aquele que deveria receber do povo ações de graças e louvores através de dízimos e ofertas, que é o Senhor. Ele próprio, como é dito no texto, ele próprio, Levi, pagou dízimos, entregou dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão, seu bisavô. Portanto, nós vemos aqui que ele abençoou toda a sua geração pela obediência, e esta obediência deveria ser constante. É por isso que o último profeta que abre a boca e está registrado no Antigo Testamento, porque o último profeta do Antigo Testamento, na verdade, é João Batista e não Malaquias, mas Malaquias, sendo o último profeta do Antigo Testamento registrado nos 400 anos de silêncio, ele insiste com o povo na questão dos dízimos e ofertas, não porque isso traga aos homens qualquer mérito diante de Deus, mas porque isso demonstra falta de obediência e falta de temor a Deus. Aqui nós vemos então que Levi recebe da mesma forma que Melquisedeque dos seus irmãos os dízimos, mas já pagou também em Abraão. E isso mostra, como é dito no versículo 7, que Abraão era inferior a Melquisedeque, que era seu superior. E aqui já explicamos à noite, mostrando o Catecismo Maior algumas vezes, que essa relação entre inferiores e superiores não é porque ninguém é melhor que alguém, mas sim porque Deus dá ofícios aos homens. Melquisedeque tinha o ofício de ser o rei da paz, o rei da justiça, um sacerdote que era tipo de Jesus Cristo, o qual aqueles que descendiam de Arão não são. É por isso que ainda existem religiões que seguem o modelo de um sacerdote que é mediador entre o povo e Deus, ao ponto de seu líder se dizer pontífice, sendo que só Cristo é. E, portanto, é isso que nós vemos aqui. O sacerdócio levítico que fazia este papel, lembrando que Moisés também era da tribo de Levi, intercedendo pelo povo através de sacrifícios, ofertas e várias cerimônias diferentes, deveria passar. Era necessário que o sacerdócio mudasse. Durante o tempo da peregrinação de Israel, houve um momento em que os filhos de Eli foram rejeitados. E o sacerdócio mudou naquele momento, ficando sobre as mãos de Samuel, sendo que ele não era da tribo de Levi. Samuel foi o mais próximo que nós temos no Antigo Testamento de um homem que ficou como profeta, sacerdote e rei, sendo que ele não foi rei de fato e nem era um sacerdote da tribo de Levi, portanto ele é um profeta, mas já apontava para aquele que seria o perfeito sacerdote, profeta e rei, que é o herdeiro eterno e sacerdote eterno, Jesus Cristo. E para que isso acontecesse, era necessário que o sacerdócio mudasse. E é isso que nós vemos nos versículos 11 até o 19. O autor aos Hebreus nos mostra que era necessário que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois a mudança de sacerdócio era necessária para que houvesse mudança de lei. Qual é a mudança de lei que nós temos quando se levanta o sacerdócio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A lei que temos no Antigo Testamento pode ser dividida em 3 usos da lei. Nós temos a lei civil, que regulava a sociedade de Israel. Nós temos a lei cerimonial, que mostrava sombras daquilo que Cristo representa. E nós temos a lei moral. Nesses 3 sacerdócios, nós vemos claramente, nesses 3 usos da lei, nós vemos que quando Cristo estabelece o seu sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ele anula para o seu povo
para o povo de Deus, para aqueles que existem como sua embaixada na terra, como luzeiros. Ele anula a lei cerimonial. Nesse sentido, Jesus era a finalidade da lei. A lei apontava, através das cerimônias, dos cordeiros sacrificados, do pão da proposição, das luzes que eram acesas, da entrada do sumo sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos, apontava para aquilo que Jesus ia fazer. Quando Jesus morre na cruz e o véu do templo é rasgado e há acesso agora ao Santo dos Santos, não há mais espaço para uma lei cerimonial. Ele a cumpriu perfeitamente. Por isso, os nossos cultos não têm mais altar. Por isso, os nossos cultos não têm velas acesas. Por isso, os nossos cultos não têm paramentos extravagantes. Porque ele cumpriu o sacerdócio. Não há necessidade mais da lei cerimonial. Além disso, ele também revoga para o seu povo todos os ditames da lei civil de Israel. Isso não quer dizer que a nossa sociedade, quanto mais cristã for, não pode se regular pela sabedoria do que está escrito na lei civil de Israel. Mas não é obrigatório para os gentios. Mas a lei moral, que representa o caráter eterno de Deus, do herdeiro eterno Jesus Cristo, do sumo sacerdote eterno que é Cristo, continua para nós. O sacerdócio, daquele jeito que era feito, daquele serviço prestado no altar, não há mais qualquer necessidade dele. É por isso que não há mais sacrifícios na igreja cristã. Qualquer igreja que se diga cristã e diz que faz um sacrifício contínuo todas as vezes que é celebrado um ritual por um sacerdote, é mentirosa e falsa. Não é verdadeira fé. É isso que nós vemos então aqui, quando nós é apresentado em Hebreus, que diz: porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, o rei de justiça, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aonde está escrito esse texto, meus irmãos? Está escrito lá no Salmo 110, versículo 4. Quem disse que Cristo Jesus era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, foi o próprio Pai. Foi ele que jurou, foi ele que, antes da fundação do mundo, definiu para o Filho, o qual aceitou de maneira plena, o sacerdócio eterno, segundo a ordem do Rei da Justiça, de quem ele é. Portanto, nós vemos no versículo 18, que se revoga a ordenança anterior. Não mais se precisa de sacerdotes levíticos, não mais se precisa de mediadores entre Deus e os homens, mediadores que são tão falhos quanto os outros, que precisam de ter também sacrifícios pelos seus próprios pecados, antes de interceder pelos outros. É nesse sentido que o versículo 19 diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Não está falando da lei moral aqui, mas sim da lei cerimonial, do uso cerimonial da lei. Aqueles muitos cordeiros, bodes, cabras e outros seres que foram sacrificados para que o sangue fosse aspergido, não aperfeiçoou coisa alguma. Ninguém foi salvo por esses sacrifícios. Ninguém foi salvo pelo sacerdócio levítico. Todos são salvos, desde Adão até o último homem que se levantará nessa terra, ou a última mulher que seja eleito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. E é por isso que é dito no versículo 19, que se introduz uma esperança superior, pelo qual nós chegamos a Deus.
Por que essa esperança é superior e que nós chegamos a Deus através dela? Porque Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. É através do sumo sacerdote e herdeiro eterno que nós nos chegamos ao Pai. É através de Jesus Cristo que nós nos chegamos ao Pai. É por isso que a igreja protestante, irmãos, não tem sacerdotes no sentido levítico. A igreja cristã tem o sacerdócio de todos os crentes, no sentido de que Pedro ensina que nós somos uma raça eleita, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Era essa a intenção de Deus desde quando Ele chamou Abraão, que Israel fosse um reino de sacerdotes para todas as nações da terra. Não era propósito de Deus que Israel ficasse sentado e centrado em si mesmo. Era papel de Israel como sacerdote para todos os povos da terra, anunciar este Deus grandioso. É isso que Israel faz quando é lançado no exílio. Como eles não entenderam que era essa vontade de Deus, quando eles são destruídos pelos seus pecados e são lançados em 127 províncias do reinado dos babilônicos e depois dos medo-persas, eles testemunham. E aí todas as nações ali são alcançadas. Mas antes disso, eles se centraram em si mesmos. E quando eles voltam do exílio, eles se centram em si mesmos novamente. É por isso que nós, que temos uma esperança superior e nos chegamos a Deus através do sumo sacerdote Jesus Cristo, não podemos ser ensimesmados. Precisamos testemunhar do herdeiro e sacerdote eterno. Precisamos testemunhar que as pessoas precisam ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, crendo nele e testemunhando as verdades do Evangelho. Que precisam confessar que são pecadoras e que não conseguem, pelos seus méritos, suplantar os seus pecados. O dia do juízo final não será uma bela balança em que nossas boas ações pesarão mais do que as más ações. Não será. Naquele dia, todos nós seremos considerados, pelos nossos próprios méritos, culpados. Mas aqueles que creram em Jesus serão inocentados, justificados pela fé no sumo sacerdote eterno que é Cristo. A partir do versículo 20, encerrando então o nosso texto, é-nos dito que aqueles sacerdotes, os sacerdotes levíticos, eles não prestavam um juramento para entrar no sacerdócio. Eles entravam no sacerdócio porque eles tinham uma linhagem. Eles nasciam pela carne na família de Levi e, ao chegar aos 30 anos, eles eram feitos sacerdotes. Por isso nós vemos, por exemplo, os filhos de Eli, que foram tão falhos e pecadores, mas mesmo assim exerciam o sacerdócio. E por isso seu pai também foi rejeitado e toda a sua família. Mas nós, irmãos, não temos um sacerdote que pode falhar e pecar. O nosso sumo sacerdote é Cristo. E é por isso que é dito no versículo 22, que Ele é aquele que é fiador de uma superior aliança. Ele, por si mesmo e pelos seus méritos, firma a aliança perfeita que nos dá a condição de sermos salvos. O versículo 23 diz que aqueles sacerdotes que eram feitos em maior número porque eles morriam e não podiam continuar, ele, porém, Jesus Cristo, continua para sempre, tendo um sacerdócio imutável. O mesmo sacerdócio que Cristo exercia antes da fundação do mundo e como anjo de Deus exerceu sobre a igreja durante seu ministério terreno e agora é o sacerdócio que ele exercerá para sempre no novo céu e na nova terra. A aliança que temos com Cristo é muito superior à aliança que foi firmada com o povo de Israel no Monte Sinai. Lembre-se que o próprio povo de Israel no Monte Sinai se recusou a ouvir e falar com Deus e pediu a Moisés que ele fosse o intercessor deles. É por isso que o sacerdócio levítico é colocado sobre eles, porque eles tiveram temor daquele Deus que se apresentava no Monte Sinai. Mas nós não precisamos
ter medo de Cristo. Nós precisamos temê-lo sim. Ele é o juiz de toda a terra. Mas nós estamos sobre a aliança daquele que disse que veio para que nós fôssemos feitos filhos. Como ele mesmo diz lá no Evangelho de João, na sua primeira vinda ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele veio para ser o sacerdote e o sacrifício. E ele está exercendo esse sumo sacerdócio hoje, à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que creem em Jesus. Portanto, irmãos, a aliança que nós temos é isso que está dito no versículo 25. Ele, Jesus, pode nos salvar totalmente, porque é pelos méritos dele que nós somos salvos. E ele vive hoje e para sempre, intercedendo pelos santos. Hoje, meus irmãos, hoje mesmo, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, porque Cristo está lá, intercedendo continuamente por você. Por isso, o versículo 26 diz: nos convinha um sumo sacerdote como este, alguém que é santo, alguém que é separado, alguém que é inculpável, alguém que é sem mácula, alguém que é mais alto do que os céus. E é por isso que nós precisamos prestar atenção quando oramos o Pai Nosso. Quando nós pedimos que seja feita a vontade aqui na terra como no céu, não nos céus. Os céus representam a criação física. O céu é o local de habitação de Cristo Jesus, aonde Ele está acima de todos os céus. É onde o santo, sumo sacerdote, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores está, intercedendo por nós e reinando por nós. Nós não temos mais, como diz o versículo 27, necessidade de vários sumos sacerdotes. Não precisamos oferecer todos os dias novos sacrifícios. Não precisamos mais oferecer sacrifícios pelos nossos pecados. Precisamos sim ser obedientes, arrependermos-nos deles, abandoná-los e vivermos de maneira perfeita para Deus. Assim como nosso Senhor é santo, nós devemos buscar a santidade diária. Assim como nosso Senhor é inculpável, nós precisamos tirar de sobre nós a culpa do pecado. Não há como nós sermos sem mácula enquanto temos a nossa inclinação pecaminosa, mas essa não é uma justificativa para pecar. Como Cristo é separado dos pecadores, por Ele não ter pecado de maneira alguma, nós devemos buscar o aperfeiçoamento da palavra e do Espírito, através de uma vida de santidade, para também só pecarmos por uma falha, não por querermos. Nós fomos chamados para ser um povo santo, separado, sacerdócio real. Nós vemos terminando esse texto, então, em que Jesus se apresenta como o herdeiro e sacerdote eterno. Nós vemos que Ele, Jesus Cristo, versículo 28, está constituído como sacerdote perfeito para sempre. Nós podemos confiar nesse sacerdote. Nós podemos confiar neste mediador. Não tente andar nesta vida sozinho. Busque aquele que é o sacerdote perfeito e o herdeiro perfeito. Se você ainda não fez, entregue a sua vida para Jesus e creia nele, para que os méritos de Cristo sejam sobre a sua vida. Que Deus os abençoe. Vamos encerrar o nosso culto com a oração do Pai Nosso.